Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor nosso Deus, que a nossa força e poder esteja no relacionamento conjugal e familiar de todos os parceiros do canal, mas eu também estendo essa alegria, essa força, esse poder para você que está chegando agora ao canal e me assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo em Cristo Jesus, que o Deus eterno possa estar te abençoando poderosamente e de uma forma sobrenatural, edificando o teu casamento. Todos nós somos sabedores que o casamento não desce pronto do céu no momento em que você está ali contraindo o matrimônio. Seja o padre ou o pastor, ele vai orar, mas jamais vai dizer para você que daquele momento em diante já está pronto o casamento. O casamento é uma construção feita por duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Diferente no modo de falar, diferente no modo de andar, diferente no modo de se comunicar, em temperamento, em atitude, em comportamento, personalidade. Tudo isso é um pacote em que eu trouxe para o casamento e minha esposa também trouxe para o casamento. Dentro desse pacote tem um outro também importante, que são os planos, os projetos que eu não realizei quando era solteiro e quero realizar agora no momento em que eu contraí o matrimônio. O tema que eu trago hoje é: meu cônjuge tem planos diferentes dos meus, o que fazer? Meu cônjuge tem planos diferentes dos meus, o que fazer? O seu esposo tem planos diferentes do teu, esposa, o que tu deve fazer? Você, esposa, tem planos diferentes do teu esposo, o que tu deve fazer é ter conflitos ou apoiar esses planos, esses projetos. Eu trago hoje alguns pontos importantíssimos para que você venha aplicar no seu relacionamento conjugal e trazer menos atritos nessa questão. Não tente mudar o outro. Quando o seu cônjuge tem um plano diferente do seu, não tente mudar. Não tente mudar ele, ou não tente tirar esse projeto, esse plano da mente dele. Porque esses projetos e planos ele está trazendo, e muitas das vezes é o desejo do coração dele. Primeira, talvez mais importante dica: não tentar mudar o desejo que a tua esposa tem, os projetos que ela tem, os sonhos que ela tem, ou também os desejos, os projetos, os sonhos que o teu esposo tem. O respeito às diferenças deve ser mútuo e conversar sobre elas, expondo o seu desejo, as suas vontades, as motivações, é muito importante. Por isso que lá no fim eu vou falar sobre a questão da comunicação. A comunicação é muito importante dentro do relacionamento conjugal. E quando você está expondo os seus planos, os seus projetos, o seu desejo para o cônjuge, o outro que está ouvindo deve ouvir atentamente. Saiba separar o que é uma diferença que pode ser conciliada com algo que fere os seus valores ou valores do seu cônjuge. Você tem que saber fazer essa diferença. Você tem que saber e entender que ele tem desejos diferentes, ela tem desejos diferentes, ele tem planos diferentes, ela tem planos diferentes. Agora vocês precisam se comunicar, precisam dialogar para que possam animizar os atritos nesta questão. O outro ponto é se conhecer. É bem verdade que se você contrair o matrimônio, está apenas com um ano, você ainda não se conhece. Mas tem casais que já têm 5 e 10 anos de casamento, ele não conhece os desejos da esposa, o seu sonho, ele não conhece os projetos da esposa e os seus sonhos. E às vezes nem próprio esposo se conhece, nem a própria esposa se conhece. Então é necessário se conhecer, é muito importante se conhecer para melhorar a relação com o outro. Saiba identificar o que lhe faz mal do que é apenas um comportamento diferente do seu cônjuge, ou é essencial para chegar a um acordo. Então vocês têm que saber o que é que lhe faz mal, você tem que saber principalmente o que você pode fazer que faz mal ao seu cônjuge, e sabendo disso vocês vão animizar os conflitos, os aflitos dentro do relacionamento conjugal.
O autoconhecimento permite avaliar o que quer para si, ou seja, o que você quer para si, para assim conseguir expor ao outro e decidir o que você pode dar ou o que você não pode dar, o que você pode concordar ou o que você não pode concordar. Isso você precisa, de suma importância, estar conhecendo os seus desejos, suas vontades, até mesmo aonde você fica zangado, até mesmo aonde você pode zangar o teu cônjuge. Isso aqui é muito importante. Resolva os seus conflitos internos. Todos nós temos conflitos internos. Todos nós temos feridas internas que nós adquirimos no dia a dia e muitas delas podem até vir do contexto familiar. Muitos problemas no relacionamento ocorrem porque uma das partes carrega traumas e conflitos, seja amorosos ou familiares. Então, quando você traz esses traumas, esses conflitos, essas dores, essas feridas para o relacionamento conjugal, é claro que vai ter situações em que vocês vão estar discutindo, até mesmo levando a brigar, porque vocês não trataram ainda essas feridas, esses traumas que vocês adquiriram no decorrer do tempo, antes de contrair o matrimônio. Então é muito importante você analisar a bagagem emocional para identificar esses traumas e assim poder resolver eles e não trazer aí para o contexto familiar ou principalmente para o contexto conjugal ao qual nós estamos a falar. Tem muitas pessoas que estão doentes, né? E aonde chega traz problemas porque eles não conseguiram resolver, não conseguiram se sarar. Traz problemas se botar dentro da igreja em algum departamento, traz problemas se for para um emprego. Na hora que ele chega lá, com pouco tempo ele já arruma confusão, porque dentro deles eles estão carregados de traumas e conflitos, feridas que não foi sarada e que precisa ele mesmo permitir ser sarado. Às vezes alguém quer até ajudar, às vezes o cônjuge quer ajudar o outro a sarar essas feridas, mas eles não permitem, de forma que toda vez se torna um conflito, aí uma montanha tão grande, até levar aí ter confusão dentro do relacionamento conjugal. Abra mão de sua individualidade. Pense bem, você contraiu o matrimônio. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, verso 24, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Se você queria ter vivido, ou viver, aliás, uma vida de individualidade, você não deveria contrair o matrimônio. Você tem que abrir mão da sua individualidade. Neste caso, ambos precisam colaborar, abrindo mão de determinada individualidade para conquistar outras coisas junto. Não é que você vai abrir mão de tudo. Não, tem coisa que é individual, é particular ali do esposo e da esposa, mas em muitos aspectos, para que o casamento tenha sucesso, eu tenho que abrir mão de algumas situações para que haja paz dentro do relacionamento conjugal. Analise o que é de extrema importância para você e o que pode passar batido para o outro. Ou seja, o que é de extrema importância para você e o outro pode ceder, vamos dizer assim, deixa passar batido. Mas tem situações que é de suma importância para o outro e você que tem que deixar passar batido. Por exemplo, certo dia nós estivemos aqui juntamente com a minha esposa, tentando convencer um esposo a esposa não ter mais filho. A esposa não poderia mais ter filho, mas ele queria porque queria ter mais filho. E ainda assim eles não conseguiam dar o melhor para os 2 filhos que eles têm, aliás. Se viesse mais um filho seria mais complicado. Então ele cedeu. Nós conversamos com ele, ele cedeu, então achou por bem que a esposa fizesse aí a ligação, né? Vamos dizer assim, ou desligar, vamos falar assim. Então entraram em um acordo, ele abriu mão da sua individualidade, ele queria porque queria um outro filho, mas viu que não tinha condição, tinha outras situações mais importantes em relação à esposa, porque no segundo filho ela teve muita dificuldade de ter o filho, e com isso ele abriu mão e o casamento continuou debaixo da graça e do poder de Deus. Por último,
Mantenha o diálogo. Foi o que eu falei no início do vídeo. É muito importante a comunicação. É bem verdade que no namoro nós nos comunicamos muito bem com a namorada com o namorado com a namorada. Mas parece que quando nós contraímos um matrimônio, nós esquecemos que a comunicação é um dos pilares muito importantes dentro do relacionamento conjugal. Uma relação sem diálogo tenta a ser arruinada, tenta a se destruir. Nós temos que parar para conversar. Você precisa parar para conversar com a sua esposa e a sua esposa parar para te ouvir. Você, esposo, precisa ouvir a sua esposa, parar para ouvir a sua esposa no momento em que ela está dizendo alguma coisa. Ambos precisam parar para ouvir um ao outro. E é muito importante que quando a sua esposa estiver conversando com você, você esteja olhando olho no olho dela, dando atenção, porque eu tenho convicção que se você não der atenção no momento que ela estiver conversando contigo, ela vai ficar muito chateada. Então, muitas vezes, por orgulho ou para evitar contradições, deixa de se comunicar. Ou seja, você vai ser muitas das vezes aí para evitar contradição, ou muitas das vezes não quer ouvir a sua esposa, então você não quer se comunicar naquele momento, porque ela quer algo e aquilo que ela quer você não concorda, né? Não concorda, e aí com isso não param para conversar. Então é muito importante que você pare para conversar, tenha um momento ali para atender a sua esposa, e a esposa atender o esposo, e parar realmente, um para ouvir o outro. É necessário compartilhar sentimentos, dúvidas e desejo. Vocês precisam compartilhar os seus projetos. Tem projeto que é de individualidade do próprio esposo, tem projeto que é de individualidade da própria esposa, mas tem projeto que é para os cônjuges, é para o casal, para o bem-estar do casal. Então vocês precisam analisar, compartilhar sentimento, dúvida e desejo. Até mesmo os que vivem em um relacionamento de harmonia estão sujeitos a confronto ou a sofrer por acharem que está tudo bem, que não precisa discutir a relação. Está tudo bem, não precisa discutir a relação. Muitas das vezes o esposo tem que confrontar a esposa tem que confrontar o esposo por alguma situação. Isso eu não digo trazendo briga, e sim discutir a relação é importantíssimo no relacionamento conjugal. Se você gostou do assunto, se você entendeu, deixe aí o seu comentário, faça a sua inscrição, né? Compartilhe o vídeo, se torne aí parceiro do canal, fazendo parte da família Pastor Ezequiel. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.